Queridos, nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede estarmos aqui nesta noite para celebrar o Senhor, tributarmos ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Queremos agradecer por estarmos juntos, em nome de Cristo, para este momento cultual. Com certeza, Deus se agrada tanto quando a igreja se reúne, que Ele prometeu estar presente todas as vezes que os seus servos se reunissem para celebração. Então, a presença de Deus, queridos, é uma realidade no meio do seu povo. Não depende da minha fé, nem do meu fervor religioso, depende unicamente da fidelidade de Deus. Ele prometeu, Ele cumpre a sua palavra. Agora, o detalhe é a gente se portar, digamos assim, reverentemente para poder perceber, sentir a presença de Deus que está no nosso meio, queridos. É uma ação graciosa de Deus, né? Quando a gente se comporta reverentemente e pede auxílio divino, Deus sempre nos abençoa. Amém? Você vem dar, oferecer o culto e em contrapartida Deus graciosamente vai ministrando a sua alma que tanto carece dele. Queridos, hoje é o Dia dos Pais, nós queríamos parabenizar a todos aqueles que se encontram aqui no santuário e também nas redes sociais, Facebook e YouTube, que tem a bênção do Senhor da paternidade, inclusive eu, né? Fico muito feliz neste dia. Ontem já almocei junto com alguns meus meninos, o que está no Rio de Janeiro já ligou para mim hoje pela tarde, num tempinho gostoso que a gente conversou, né? Eu louvo a Deus pela vida deles e o privilégio que Deus me deu de, junto com a minha esposa, nós gerarmos 3 filhos para a glória de Deus. 2 homens e Dona Ana, uma mulher. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 3, e falar sobre a paternidade de Deus. É propício o momento, porque nós estamos comemorando o dia dos pais, né? 1 João, capítulo 3, eu de Júnior, coloca aí na versão corrigida, por favor. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aí disse São João: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que Deus se diga nos abençoar nesta noite com essa leitura e também na exposição da palavra do Senhor. Feche os olhos, baixe a sua cabeça e faça uma prece ao Senhor nesta noite. Porque eu já disse e torno a repetir: eu nem nenhum pregador tem poder para falar o seu coração. Falamos seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Amém? Então, quando você chega na igreja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus e você pede que Deus fale o seu coração, com certeza o Deus usa as partes do culto para ministrar a sua alma, para falar o seu coração, inclusive na pregação da palavra do Senhor. Amém? É o que nós vimos hoje pela manhã, quem estava presente na Escola Bíblica Dominical e quem também nos assistiu através das redes sociais. Os dons do Espírito foram dados à igreja, aos irmãos queridos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os que louvam, os que oram, os que testemunham, os que pregam, os que leem, são instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a vida da igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer porque aprove a ti graciosamente decidir, resolver, adotar como filhos todos aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo de coração.
Queremos te agradecer por esta graça, por esta bondade. E queremos, ó Deus, pedir nesta noite que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos abençoe. Abençoe cada vida que se encontra aqui na tua casa. Abençoe nossos amados que não puderam subir à casa do Senhor nesta noite por motivos justificáveis diante do Senhor. Que o Senhor abençoe também esta mensagem que vai ficar aí no Facebook, YouTube, para futuras visualizações. Que a graça de Deus envolva as pessoas, que elas sejam transformadas, convertidas a Cristo e que elas tenham Deus como seu Pai celestial para poder viverem para sempre com Ele. É assim a nossa oração que nós te pedimos, que nós fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Fique bem quietinho. Queridos, uma das grandes revelações que a Bíblia nos faz é sobre a paternidade de Deus. Amém? Deus é Pai. Pai, primeiro, de uma maneira especial, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a Santíssima Trindade, ela se compõe de 3 pessoas, evidentemente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho foi gerado pelo Pai na eternidade, da sua mesma essência e com os mesmos atributos. Então, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. Amém? Tu és o meu filho, diz o Salmo 2, versículo 7, hoje te gerei. É hoje eterno de Deus. Houve uma geração também de Jesus no ventre de Maria, que foi através do Espírito Santo, na encarnação do Verbo divino. Mas nós queríamos nesta noite, irmãos, enfocar sobre essa questão da paternidade de Deus em relação àquelas pessoas que ousaram a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é aqui que está o segredo da paternidade. Está o início dela. Olha, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, você vai encontrar o seguinte. É muito importante que você fique atento a esta palavra, porque isto pode, irmãos, mudar completamente a nossa maneira de viver. Você, ao tomar conhecimento desta deferência da parte de Deus para com você, resolver graciosamente lhe adotar como filho de Deus, você vai mudar de vida, porque está escrito aqui na palavra do Senhor. Então veja o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo 11 a 13, diz o seguinte: veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus, que digamos assim seria a prioridade da sua vinda, e os seus não o receberam. Que decepção para o povo de Israel, para aquela nação que foi organizada a partir de Abraão. E agora o texto sagrado nos faz essa declaração, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Estava dentro do programa divino que Israel iria rejeitar a Cristo, não iria reconhecê-lo como Messias prometido, porque a concepção israelita que o Messias seria um Messias poderoso, viria em glória, para libertar Israel da opressão do inimigo e exaltá-la como a nação número 1 do mundo. Mas Jesus veio em carne, veio em humilhação, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e aquilo, em relação ao povo de Israel, então, não tinha aquele estigma do grande Messias poderoso de Israel, esperado, profetizado nas Sagradas Escrituras. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas, agora tem uma conjunção adversativa aqui que muda tudo, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam a Jesus, reconheceram que Ele era Deus, que Ele era o Salvador, o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, agora está sendo explicado, a saber, deu-lhes ser filho de Deus aos que creem no seu nome. Agora é explicado pelo apóstolo como isso se processou na vida da pessoa. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, isso aqui muda tudo. Então nós temos 6 bilhões de pessoas na face da terra, mais um pouco. Nós temos agora uma grande divisão que a própria palavra de Deus faz. Os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Todos os seres humanos, em tese, são criaturas divinas, de Deus. Feitos em imagem e semelhança de Deus, mas filhos de Deus, somente aquele que ousa a acreditar e a receber a Jesus como Salvador e Senhor. Se você fez isso em algum momento na sua vida, você é uma pessoa que está identificada, declarada, reconhecida como filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Pronto. E se você é filho, querido, você está na boa, usando uma linguagem bem nordestina. Porque Deus vai cuidar de você, responsabilidade dele. Ele vai livrar você nos momentos de aflição, de dificuldade, Deus vai provisionar para você as coisas, para você viver. E Deus vai também libertar quando houver um momento difícil que não tem como resolver o problema. Deus entra com seu grande poder, porque você é filho de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para você, querido, para mim, para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ninguém toca, ninguém mexe, porque é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, está declarado na palavra do Senhor. É por isso que São João diz aqui, nesse texto que eu vou agora desenvolver o texto, ele diz o seguinte: vede, olha que coisa linda, parece, João, o apóstolo, ele é uma pessoa que estava muito próximo de Jesus Cristo. Ele auscultava o coração do Senhor. O texto sagrado diz que na hora lá da ceia, ele estava reclinado sobre o peito de Jesus Cristo, era um amigo de Jesus Cristo. E ele disse aqui, vede, é como dizer, olha, preste atenção, olhe, é o que a palavra de Deus declara, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que foi chamado Filho de Deus. Então, querido, esta paternidade, ela está alicerçada, fundamentada no amor de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? No amor de Deus. Olha, lá em João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós encontramos o Evangelho em miniatura, especialmente no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo. O mundo aqui, irmãos, não são as árvores, os passarinhos, são os seres humanos. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de Deus fala na largura, na altura, na profundidade, no cumprimento do amor de Deus, o amor que excede todo o entendimento. Este é o amor que Deus tem por você, meu querido. Diga amém. Você é uma pessoa amada por Deus. Neste amor circunstancial, nosso, humano, mas um amor ágape, um amor divino, puro, perfeito, que não desiste de você. Tem um hino aqui que vocês cantam do Getsemane, que até eu olhei assim, mas depois eu digo, realmente esse hino tem um fundamento bíblico muito grande, é justamente que Deus, ele rasgou céu e terra, digamos assim, por causa de você. Essa escolha foi lá na eternidade, Deus resolveu graciosamente escolher você para ser o seu filho, acabou. É o que diz a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, eu vou olhar aqui. Ele diz o seguinte, preste atenção, irmãos, que coisa linda que a palavra de Deus nos declara nesta noite. No versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para o louvor e glória da sua graça, pelos quais nos fez agradáveis a si mesmo no amado. É por isso que São João diz, agora somos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, 8 a 10, o seguinte, ou seja, só uma parte. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, este amor de Deus, incompreensível para nós, é o grande motivador de Deus ter adotado você como filho. Então, olhamos assim para Deus como um pai de uma família numerosa, de pessoas que já partiram para a eternidade, pessoas que estão aqui vivendo neste mundo, pessoas que ainda serão alcançadas. Esta é a família de Deus. E essa família, você vai ver um pouquinho mais na frente no texto, ela tem privilégios extraordinários dados por Deus. E é bom nós olharmos um pouquinho, vasculharmos um pouquinho o nosso coração e sabermos se realmente nós estamos nesta fé, nós somos filhos de Deus. Se isso for concretizado, é uma vez para sempre, você é uma pessoa privilegiada, abençoada, uma pessoa especial aos olhos de Deus. Não diria assim, essa pessoa não vai chegar agora, eu sou filho de Deus, então eu vou me separar. Não, você vai viver a sua vida neste mundo para a glória de Deus, como filho de Deus, adotado em Jesus Cristo. Deixa eu ler outro texto aqui. Olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Estamos em época de pandemia, que foi a Ana que me deu, viu, paizão, Dia dos Pais, minha menina. Estamos em época de pandemia, assusta. Eu não vou dizer que assusta, e se você disser que não se assusta, eu não sei, Você é um super crente, eu não sou. Assusta. Mas, irmãos, devemos descansar nesta noite, nesse cuidado protetor de Deus. Amém? Coloquei nas redes sociais um quadro ontem, dizendo o seguinte, que Deus é soberano, Senhor do universo e da igreja. Nada acontece na vida, neste mundo e no meio da igreja, se Deus não ordenar ou permitir. E disse lá que eu me curvo diante dessa soberania, me humilho diante de Deus e aceito a sua vontade, que é boa e agradável e perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Pandemia, assusta, mas querido, Deus está cuidando do seu povo, da sua família, da sua igreja. É um pai de família. Eu me considero, não vou nem dizer assim eu, porque é bom que o eu de junho testifique, a Ana que está ali, a André que está lá no Rio de Janeiro. O pai que sou. E eu fui um pai zeloso e sou. Mas eu não me comparo jamais a paternidade de Deus em relação à sua vida, querido. Você não pode nem imaginar o cuidado protetor de Deus em relação à sua vida, porque você é filho de Deus. Quando esses meninos eram menores, e até hoje que está centenas, 200 pessoas na igreja, centenas, aí eu olhava, eu só via meu filho ali, minha filha, quer dizer, está com olho para o meu filho, para a minha filha. Assim Deus tem os seus olhos voltados para você, meu querido. Creia nesta verdade que a palavra de Deus nos revela, porque esta paternidade está fundamentada no amor incompreensível de Deus. Segunda coisa, a paternidade de Deus eleva o homem da sua posição de simples criatura às alturas de filho de Deus. Pronto. Todo mundo, todos os seres humanos vêm de um tronco comum, Adão e Eva, que saíram das mãos de Deus. E esta transmissão da vida, é uma vida gerando outra vida, isso tudo é uma obra graciosa de Deus, porque
o salmista diz que foi tecido de uma maneira extraordinária no seio de sua mãe. Deus estava ali, assim como fosse entretecendo aquela coisinha, dois líquidos que se juntam e daqui a pouco vai se criando uma estrutura óssea. E eu digo, meu Deus, que coisa espantosa! Deus é o grande Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, coisa maior está para aqueles que realmente professam a fé em Jesus Cristo, que eles são alçados, elevados à gloriosa posição de Filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença, segundo a palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios. Porque no outro tempo eram trevas, mas agora sou luz do Senhor, andai como filho da luz. Éramos mortos, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que coisa linda, querido. Olha o que ele diz aqui também. Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, ele olhou para você, para mim, para nós, para os seus filhos, os que estavam presentes naquela reunião, e aqueles que iriam crer através da pregação deles, dizendo o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mal, mas que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. E você ainda agarrado com as coisas deste mundo, né? Você valoriza mais as coisas deste mundo que as coisas do seu Pai Celestial. Há uma incoerência, irmãos. Há algo errado nesse relacionamento. Precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Fomos elevados a uma posição inimaginável na concepção humana. Você agora é filho de Deus por adoção. Está aí advogado, Demétrio, tem outros aqui que são advogados, que talvez não conheçam. Eu conheço um pouquinho, eu sou administrador de empresa, desculpa dizer essas coisas aqui, não é nem nada relevante. A gente entende, uma vez adotado, adquiriu o direito de ser filho, no mesmo pé de igualdade dos filhos naturais. É isso, Demétrio, você que é advogado? Levanta a mãozinha, para você falar na verdade. Tá aí. Pois é, você não é um qualquer, você é um servo de Deus, é um filho de Deus. O pastor Catão, de saudosa memória, ele dizia que a posição mais elevada que o homem poderia imaginar seria servo de Deus. E pastor, com muito respeito, o que eu tenho o Senhor, mas é filho de Deus. Uma coisa é ser servo, outra coisa é ser filho. É filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Isso graças ao amor de Deus, né, que deságua na cruz. Cristo padece pelos nossos pecados. Quem crê será salvo, alçado à posição elevada de filho de Deus. Olha o que Paulo diz aqui ainda para avançar para o terceiro item. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pronto. Amém? Quer dizer comigo? Diga comigo. Eu, pela graça de Deus, sou filho de Deus. Terceiro item. A paternidade de Deus é uma realidade presente na vida daqueles que têm fé em Jesus Cristo.
Olha o que São João diz aqui: amados, agora, antes não. Ele diz agora, somos filhos de Deus. Pronto, agora. Veja bem, nós não éramos antes filhos de Deus. Eu, quando no interior, quando nasci, me criei, se dizia, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo. Somente aqueles que foram adotados pela fé em Jesus Cristo. Por adoção. Por adoção. Olha, aí eu vou aqui mastigar um pouquinho. Agora somos filhos de Deus. Veja que o texto que eu já li de Efésios, vou ler novamente, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aí veja que Paulo escreveu às igrejas da Galácia: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, se você acredita no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele encarnou, assumiu a natureza humana, que Ele foi levado à cruz, morreu na cruz pelos seus pecados, acredita nesta grande verdade e você o aceita como Salvador e Senhor, você é alçado à posição de criatura para as alturas de filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. No cartório do céu é lavrado um termo de adoção, e é o próprio Deus. O sangue do Cordeiro é quem autentica aquela escritura, e você agora é declarado pela palavra do seu Filho de Deus. Foi isso que São João entendeu. Amados, agora, antes não. Éramos perdidos, éramos inimigos de Deus, éramos estrangeiros, mas agora nós somos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Mas a todos quanto receberam, já li esse texto, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja que Paulo disse ainda às igrejas da Galácia, novamente outro texto. Ele disse assim: olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o que? A adoção de filhos. De filhos. Aí diz o texto aqui, adoção de filhos, né? E porque sois filhos, diz a Bíblia, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, Deus é meu papai, meu paizinho. Mostra esse texto, Abba, Pai, com a expressão aramaica, queridos, mostra essa intimidade de um filho para com seu pai, que todos devem ter. Não estou falando aqui você chegar, ei cara, manda isso. Não, não é assim, você vai, você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos pela fé em Jesus Cristo, através do seu sangue, e dizer, Abba, Pai, Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Aí diz o texto, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então tudo que pertence a Cristo, pertence a você, querido, a mim e a nós, bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que você não tenha nada aqui neste mundo, não tenha nenhuma casa para morar, mas você tem uma morada nos céus, junto ao seu Pai Celestial, bendito seja o nome do Senhor. E você é objeto de todas as bênçãos espirituais. É que Paulo diz aos Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou
com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, uma pessoa abençoada por Deus, para você não vale encantamento, toda arma preparada contra ti não prosperará, porque Deus é quem te guarda. É como o pastor leu hoje o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Na sua mão tem um bordão, tem um cajado, protege a ovelha e também arrasta a ovelha lá no precipício onde ela está com dificuldade. Esse é o nosso Pai Celestial. É por isso que Salvador disse assim, quando vocês orarem, olhem, Pai nosso que estás nos céus. Abba, Pai. Veja outra palavra do apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, disse Paulo, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 4. A paternidade de Deus, querido, nos garante uma vida escatológica exuberante. Repito, pode ser que você não tenha muita coisa aqui. Pode ser. Mas veja o que a Bíblia diz aqui para os filhos de Deus. Mas como está escrito? Sim, mas deixa eu ler aqui o texto, de João. Mas sabemos, disse João, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Olha, aí Paulo escrevendo à igreja de Corinto diz o seguinte, 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está vendo? Pode ser que você não tenha grana lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco. Pode ser que você não tenha uma casa, um apartamento de cobertura, ou uma casa num bairro aí, ou no bairro, qualquer bairro da cidade. Que você não tenha um bom salário, pode ser que você não tenha muita coisa, mas você, querido, você tem, está escrito aqui as coisas que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, só Deus preparou para você no céu, querido, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós já gozamos dos respingos destas bênçãos aqui neste mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu uma vida abundância, que começa aqui, projeta-se na eternidade. E aqui está se falando de coisas escatológicas, coisas que hão de vir. Veja que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Mas, disse Paulo, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Eu estive lá no culto fúnebre do pastor Catão, 100 anos de idade, e a gente vê a gente ali, Só que na idade dele, evidentemente que aquele homem jovem de 30 anos, vigoroso, trabalhador, dinâmico, não parava, estava ali, pelo peso da idade, já estava desfigurado, corpo abatido, corpo mortal. Mas, irmãos, está prometido aqui na palavra de Deus, para os filhos de Deus, eles serão revestidos de imortalidade, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Teremos um corpo semelhante ao corpo do Cristo ressurreto, com as mesmas propriedades. Você que nunca foi em Marte, você pode até dar um pulinho lá, se você quiser. Aquele corpo que subiu para o céu não precisou de foguete nem a nave para levá-lo.
por si mesmo, elevou-se. Queridos, olha o que Paulo diz escrevendo à igreja de Tessalônica. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Aqueles irmãos queridos, desde o primeiro crente na face da terra, irá ressuscitar. Todos irão ressuscitar com corpos semelhantes ao corpo do Cristo ressurreto. Aí disse Paulo aqui, para nós, né? Aí Paulo revela que a última geração da igreja não irá experimentar a morte. Eu queria que fosse hoje, porque pelo menos eu não iria morrer, né? Quer queira, quer não, parece com a experiência mesmo, né, irmão? Se chora muito, né? Catão faleceu com 100 anos, todo mundo esperava que ele ia falecer, mas a família estava desabando ali em lágrimas, porque 100 anos de convivência não é fácil. Há muito apego, muita coisa. Né? A morte, irmãos, é consequência do pecado, é um decreto de Deus por causa do pecado, homem. Mas está prometido para os filhos de Deus esta bênção da imortalidade, né? E este corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, vou continuar a leitura. Nós, disse Paulo, parece que Paulo, Walter, estava pensando também que estaria. Tem duas questões aí. Ou ele está dizendo, eu estou doido que seja agora, porque eu vou também. Ou nós, a igreja, a continuidade da igreja, um dia será arrebatada. Depois nós, do que ficarmos vivos, disse Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles, como os ressuscitados, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, disse Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas esse texto aqui, Walter, ele não esclarece como seria este arrebatamento dos vivos. Aí lá, a igreja de Corinto, Paulo explica bem direitinho essa questão. Veja o que ele diz aqui. Eis aqui vos digo um mistério, disse Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ou seja, aquela certa trombeta lá de Apocalipse, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque, disse Paulo, convém que isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, isto que é mortal se reviste da imortalidade. Aí disse Paulo, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Deixa eu ler aqui um cenário paradisíaco para a igreja. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém? Agora, disse São João, somos filhos de Deus. Mas para terminar, tem uma questão aqui que eu vou pegar pesado. Não vou pegar muito pesado, mas eu tenho que dizer a verdade. Versículo 3, ele diz, e qualquer que tem nele esta esperança de quê? Né? De ser trasladado para viver para sempre com o Senhor, né? Porque é filho de Deus, ele disse o seguinte, purifica-se a si mesmo, assim como ele é, o veremos. Não, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Queridos, chegou a hora da igreja repensar a questão da sua vida de santidade. Nós estamos convivendo com um Deus que é santíssimo, puríssimo. E precisamos abandonar os nossos erros, os nossos pecados, para viver essa convivência sadia para a glória de Deus. A palavra de Deus é bem clara, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus a misericórdia.
Querido, não há como conviver com Deus sem viver uma vida de purificação, uma vida de santidade. Precisamos lutar, irmãos. Nós estamos, eu disse aos irmãos, já escrevi, já coloquei em redes sociais, já ensinei por aí, né, que a conversão a Cristo, a salvação, não extirpa o nosso eu. Tira o nosso eu, se não existe tirar o nosso eu, você deixa de ser você. No seu programa, Deus ele não tira a natureza humana, inclinada ainda ao pecado, mas Ele infunde uma nova vida, que é a vida de Cristo através do Espírito Santo. E agora há uma dualidade na vida do cristão, a carne, que não é necessariamente o tecido, mas é a natureza humana pecaminosa, inclinada ainda ao pecado. Aí Paulo diz, a carne milita contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, irmãos. Então a vida desse Filho de Deus é diferente. Cuidado com a irmã doida, como dizia pastor Catão, que a sua natureza humana é inclinada naturalmente ao pecado. Se você nasceu do Espírito, viva também do Espírito. Olha o que, eu vou ler aqui alguns textos aqui, né? Aí diz assim, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, o comportamento do crente é diferente, o linguajar do crente é diferente. As suas atitudes são diferentes, irmão. Nós estamos vivendo, nós somos filhos de Deus, estamos no meio de uma família, que a igreja é a família do Senhor, a família de Deus. Deus é o grande Pai, Ele é o Deus vivo e verdadeiro, é um fogo consumidor. Aqui tem muitos pais aqui. Eu duvido que você, como pai, se o seu filho cometeu um desatento, que você não chamou a responsabilidade. Não chamou porque você é irresponsável, permita a expressão. Você que está me ouvindo também nas redes sociais aí. Estou falando em meter o pau, meter a chibata e quebrar e bater. Não, vai lhe repreender. E o não é uma repreensão. Vocês que são pais de criança, não vá deixar o seu filhinho dominar você não, viu? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a estutícia, a tolice, está ligado ao coração da criança. A imaginação do homem é má desde a sua meninice. Agora um pai velho, agora uma expressão pai velho, né? Controlado por um menino desse tamanho. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Eu trabalhava na Casa da Caneta, há sei quantos anos atrás, ali hoje é papelaria Toque, que até o esposo de minha prima, que faleceu recentemente de Covid, o Takaki. Eu trabalhei ali durante 10 anos, 20 na Embratel, depois na igreja. E um dia eu estava lá vendendo caneta, eu era especialista em caneta, viu meninos? As canetas antigas, eu só olhando para elas sabia onde estava o problema. Consertava caneta, pena, trocava pena, bomba, aquele negócio todinho. A esferográfica, o negócio, a novidade chegou depois, Walter. E chegou lá um menino lá para comprar uma canetinha para o colégio, aí a mãe, e ele disse, mãe, qual a cor que eu escolho? Você não tem personalidade não, escolhe o que você quer. Quer dizer, joga numa fase da vida da criança uma responsabilidade, fazer uma escolha que ela poderia ajudar. Quando a criança quer, vai fazer as suas escolhas, aí quando ela for reclamar, não tem reclamação, porque não criou os seus filhos nos caminhos do Senhor. Chegue junto, viu, irmão? Ninguém vai me acusar depois de estar maltratando criança, absolutamente. Eu cheguei junto com meus filhos, ninguém ficou bandido, está tudo aí. Homem de bem, mulher de bem. Mas tem muitos pais que estão falhando nessa área, eu sei que tem, porque eu os conheço. Não fui para a igreja não, porque meu filho não deixou. Eu digo, meu Deus do céu, é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Andai como filhos da luz. Amém?
Aquele que tem a esperança, ande como Cristo andou. Uma vida limpa, uma vida equilibrada, compromisso, a palavra ainda vale. Viu? É um documento assinado, pode ser que não vala no mundo político, aí está uma loucura. O indivíduo diz uma coisa aqui, pode jogar fora que não serve para nada. Mas na vida do Filho de Deus, não. Sim, sim, não, não. Sede vós perfeitos, diz a Bíblia, como perfeito é o vosso Pai que é celestial. Então, queridos, a gente precisa entender. Olha, deixa eu ler mais aqui, olha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Veja o que Pedro diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E digo isto, disse Paulo, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que eu tendes ouvido, e nele fois ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela sua concupiscência do engano, e o renovei do Espírito vossa mente, e o revistai de novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí São João diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, disse ele, conhecemos que estamos nele, e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Querido, nós estamos vivendo uma época muito difícil. E a minha preocupação, nós temos aqui 3 pastores, Valdemar, Samuel e Walter, 4 comigo, e deve ter aí muita gente aí na internet também. Nós estamos lutando desesperadamente para mantermos uma vida agradável ao Senhor. Por quê? Porque a concorrência é grande. A facilidade para o pecado é grande. Essa criancinha aqui, um computador extraordinário. É preciso ter controle. Controle, que Deus está vendo, querido. Deus está vendo as nossas vidas. Que nós fazemos pelas madrugadas, com a linha de internet, um smartphone à nossa disposição. Sites pornográficos. Imundícia está vomitando aí através das redes sociais e muitos crentes bebendo. Perde o vigor espiritual, perde a força espiritual e termina desaguando num pecado grosseiro. É preciso que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude nesta noite, que ajude os seus filhos, para vivermos uma vida de santidade, porque nós somos filhos de Deus, somos luz em Jesus Cristo. Amém? Outrora eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Vamos procurar obedecer a palavra de Deus, irmãos, nos mínimos detalhes, nos mandamentos da lei de Deus. Porque tem gente que só obedece aquilo que lhe é conveniente. Cuidado. Conclusão. O texto em que este sermão se baseia nos traz grandes verdades que impactam a vida de todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Descobrimos nele 5 grandes verdades a saber que já foram ditas aqui. A adoção de filhos por Deus foi motivada pelo seu grande amor pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos na eternidade.
De simples criatura de Deus, o escolhido foi para a salvação é alçado a uma posição altíssima no programa redentor. Terceiro, a adoção de filhos é uma realidade na vida do eleito, a partir do momento da sua conversão a Cristo. O gozo pleno desta honrosa posição de filho de Deus dar-se-á quando a segunda vinda de Cristo, quando todos os remidos terão corpos glorificados. E assim, disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.